Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de pesquisas e estudos avançados em Novo Testamento. É um grupo que é do Seminário Teológico Jonathan Edwards, e nós temos o prazer de nos reunir aqui, às vezes mensalmente, é o que tem acontecido. Nesse caso, nesse mês de julho de 2022, nós já temos nos reunido mais de uma vez com essa reunião aqui. Essa reunião é a terceira reunião do nosso grupo. O grupo é composto, na sua maioria, por pós-graduandos da nossa pós-graduação em Teologia do Novo Testamento. Se você chegou aqui nesse vídeo, que está no nosso canal do YouTube pela primeira vez, e não conhece nem o Seminário Jonathan Edwards, nem tampouco a pós-graduação em Teologia do Novo Testamento, nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo também. No encontro de hoje, nós vamos ter o prazer e a honra de ouvir um dos nossos pós-graduandos. Trata-se do pastor Antoniel Barbosa, que está conosco aqui para nos apresentar um texto de sua autoria, tendo em vista que o grupo tem o objetivo de compartilhar conhecimento nas várias áreas de estudo que nós temos proposto, para que esse grupo se debruce sobre essas áreas. Já tivemos a oportunidade, no primeiro encontro, de tratar um pouco sobre as origens do cristianismo e a teologia paulina. Depois, no segundo encontro, nós tivemos o professor Antônio Carlos, que está conosco aqui também, e nos apresentou, no último encontro, algo sobre a teologia de Lucas, especialmente os cânticos do Evangelho de Lucas, os cânticos da Natividade. E agora nós vamos ter essa apresentação com o pastor Antoniel Barbosa, sobre a análise da igreja em Atos como reino de sacerdotes. Então, vamos ter a oportunidade de ouvir essa apresentação do pastor Antoniel Barbosa, e nós queremos, com isso, aprender a respeito dessa temática interessante, e, nesse momento, eu quero passar já a palavra para o pastor Antoniel, que terá o tempo que for necessário para fazer essa apresentação. Obrigado, professor Jairo, obrigado, professor Antônio também, que estará aí nos auxiliando. É uma honra poder estar compartilhando, com vocês para desenvolver melhor esse texto. Eu espero que vocês tenham bastante contribuições, não só os professores, mas todos os participantes, que é o objetivo do grupo. Eu imagino que a maioria não me conhece. Eu sou o Toniel, um detalhe que eu acho que mais na frente ali vai fazer alguma diferença é que eu sou de uma igreja pentecostal, então pode ter uma diferença um pouco no modo de ler Atos e a forma como que entende alguns termos ali, que daqui a pouco a gente vai ver. E vamos lá. Algo interessante que eu quero trazer primeiro é o porquê que eu escrevi esse artigo, da onde que veio essa ideia de como que eu consegui escrever, como que eu cheguei nesse assunto. Eu estou expondo na igreja o livro de Atos, então algumas coisas que a gente, na hora da exposição bíblica, como você está tendo contato com o texto, com os comentaristas, nos decorrer dos textos bíblicos, você vai vendo que algumas coisas, você vai puxando uma linha, ver até onde chegar, até onde vai chegar. Inclusive, foi assim também com o artigo de Colossenses, a gente estava expondo Colossenses na igreja, e aí chegou naquele texto da oração e eu notei algumas coisas ali. Se você não viu ainda, está lá na revista, saiu nesse último número da revista. E também, como pentecostal, até o professor Antônio disse no último encontro, que a teologia lucana é algo muito caro para nós, a gente gosta bastante, tem grande enfoque nisso, Por exemplo, o Craig Keener, tem um comentário em 4 volumes, sobre Atos dos Apóstolos. Então é por isso que eu escrevi, porque eu gosto do livro, como um pentecostal clássico, gosto do livro, e também porque fui juntando o material no decorrer das exposições, que ainda não acabou ainda, está no capítulo 9, e
estamos aí. O objetivo desse artigo é propor que, quando você for ler Atos, quando for interpretar Atos, se você notar que Atos é esse reino de Deus, de sacerdotes que está crescendo, pode ser uma boa maneira de você ler cada passagem. Por exemplo, capítulo 1 ali, essa inauguração, essa promessa desse reino de sacerdotes. Capítulo 2, a inauguração. E do capítulo 3 em diante, esse desenvolvimento de um reino de sacerdotes. Antes da gente ir para o texto, eu vou talvez começar ao contrário, de apresentar a bibliografia primeiro, para entender mais ou menos o processo, como que eu escrevi esse texto. Eu não sei se o professor Jair consegue compartilhar com o pessoal o texto aí, que talvez fique meio complicado aqui para mim. Mas Consigo. Consegue? Consigo sim. Eu vou compartilhar o PDF, especificamente na parte da bibliografia, correto? Isso. Essa parte até que eu não sei se eu só vou comentar os materiais que eu usei, mas depois, na hora que for fazendo a leitura do texto, se puder compartilhar com o pessoal, vai ir acompanhando. Vou fazer então, isso agora. Tá. O primeiro material que eu procurei para escrever o artigo foi sobre hermenêutica, sobre quais as lentes que eu iria usar, né, para ler o livro de Atos. Então, na bibliografia vai ter um livro do Gordon Fee e o livro de introdução à hermenêutica do William Klein, com o Craig Bloomberg. Então, esses livros, eles me ajudaram a ver o método, né, que seria necessário para conhecer o livro. Depois, o contexto da literatura e o contexto do livro de Lucas. Aí eu pesquisei bastante sobre as introduções ao Novo Testamento, que é algo que às vezes a gente não gasta tanto tempo e quer ir direto para os comentários, né, do livro, da passagem, mas as introduções ajudam você ter abrir o leque assim, do texto e você entender o livro, as passagens, como que você vai lidar com isso. O livro de Atos também e Lucas, né, é importante entender o tipo de literatura que é, por isso que eu usei o Robert Alter. E aí os outros livros, as teologias bíblicas, eu usei para ir fundamentando aquilo que eu estava percebendo no texto, e alguns livros que ainda não estão na bibliografia, mas que eu tive acesso depois, que até marquei em algum lugar. Mas, por exemplo, tem um livro sobre, eu acho que foi até o professor Antônio que me mandou, a cruz, o reino e a glória da cruz, alguma coisa assim, do Patrick Schneider, né? Schreider, alguma coisa assim o nome dele. O comentário do Craig Kinner também, que eu não tinha acesso e consegui, do Meredith Klein também, Imagens do Espírito. Então, esses livros eu vou estar usando para fundamentar alguns pontos a mais, e no decorrer do que eu for apresentando o livro, eu posso comentar com vocês o que vai ser melhor fundamentado. Um outro livro também é o Teologia do Espírito Santo no Antigo Testamento, do Hildebrand, que ajudou eu a entender alguns pontos do livro. Então, pode voltar lá para o início, professor, a apresentação. A gente, como para ter algo mais objetivo, as partes 1 a 3, nós vamos passar um pouco mais rápido, apenas pincelando algumas coisas. O ponto de número 4, nós faremos algo meio intermediário, e o meu foco é tentar apresentar os pontos 5 a 6 com um pouco mais de detalhe. Então, começando aí na introdução, o nosso foco principal é ver quais as características do reino de Deus em Atos, né? Quais que são essas características? Observar como que elas aparecem no decorrer da narrativa. Um objetivo, talvez secundário, é ver que o reino de Deus, de alguma forma, já está inaugurada no livro de Atos. E algo que me chamou a atenção também foi a carta de 2 Pedro, quando ele fala que nós somos povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Descendo mais um pouco, eu vou mostrar ali na introdução o caminho que o trabalho vai ter, né?
na outra página. Esse trabalho, quando eu estava anotando algumas coisas aqui para falar, eu reparei que ele é meio que uma sanfona, ele foca e depois ele abre o leque de novo, porque no primeiro ponto eu trato o livro em si de Atos, né, uma introdução ao livro. E depois eu abro um pouco o leque do que eu vou examinar para ver os antecedentes do reino de Deus. Depois eu foco novamente para ver o reino como inaugurado, e então eu abro o leque para ver quais são as marcas desse reino, e por fim eu termino novamente focado no livro, vendo as comparações do reino em Atos com o reino do Antigo Testamento. Então é meio que colocar a lupa, achar alguma coisa e de repente ter que dar um passo para trás para ver um contexto maior, para entender como o reino de Deus funciona dentro do livro de Atos. Introduzir então o livro, é o segundo volume da obra de Lucas, um livro que tem muitas conexões temáticas com Lucas. Eu ainda conversei com o professor Antônio quando ele fala lá da inspiração, né, nos cânticos de natividade, uma inspiração que eles falam, né, eles cantam inspirado pelo Espírito. A gente vê isso no livro de Atos, quando eles recebem o Espírito e eles também têm um ato de fala. Então tem essas conexões com Cristo, né, que começa o seu ministério após ser cheio do Espírito, e a igreja da mesma forma, e aí vai ter muitas outras características. Então o livro de Lucas é como o estabelecimento do reino, né, o reino vindo por meio do rei, né, que é Cristo, e depois o crescimento desse reino, o desenvolvimento desse reino no livro de Atos. Essas conexões são muito claras desse livro. O propósito dele, o Bloomberg vai dizer que é triplo, né? Ele é histórico, ele é literário, mas ele também é um livro que traz uma narrativa teológica. Ele vai dizer o seguinte, que Lucas ele não está tão interessado em fazer história como nós fazemos história, né? O livro de Atos não é uma história de um nascimento de uma igreja, como pegar um livro hoje, por exemplo, pode falar? O professor levantou a mão. Fui eu, Antoniel. Então, eu fiquei curioso, tendo em vista que a sua leitura é claramente uma leitura teológica, né, do livro de Lucas, seja do Evangelho, seja de Atos. Então, eu queria saber quais foram os autores, os principais, pelo menos, que embasaram essa sua leitura teológica da igreja como reino de sacerdotes. Então, eu acho que essa seria, já que você tratou dos autores inicialmente, pelo menos de uma forma bem rápida, eu queria saber quais pontualmente foi que lhe deram essa dica da igreja como reino de sacerdotes, e aí você se interessou pela temática. Então, especificamente a igreja como reino de sacerdotes, essa leitura de Atos dessa forma, eu só fui encontrar alguns livros que tratassem um pouco disso depois de eu já ter tido esse insight. Mas a leitura teológica do livro, fazer uma leitura procurando teologia, daí os autores mais pentecostais, que fazem uma leitura assim mais de aplicar a narrativa da igreja, aplicar ao nosso tempo, né? Como a teologia carismática de Lucas, teologia lucana sobre exame, e o Robert Menzies também, né? Esses dois primeiros que eu falei é do Roger Stronded. Seria isso a dúvida? Perfeito. Agradeço. Então, indo para esse lado da história teológica que Lucas narra, aí também vai ter uma citação do N.T. White no livro O Novo Testamento e o Povo de Deus, que ele vai dizer que Lucas é tanto historiador como teólogo, que essa divisão que tem em nosso tempo entre teologia e história é algo mais do nosso tempo. Esse é um ponto que eu vou desenvolver melhor ele, para mostrar que Lucas, como teólogo, até tem um comentário que vai falar sobre isso, esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Cho. Não sei se esqueci agora. Não sei se é coreano, mas ele é asiático.
é da série de comentários que tem o de Romanos, é o Gordon Fee, tem o Michael Bird também que escreve, o Nijai Gupta, esqueci aquela série de comentários, mas o de Atos em si, ele vai apresentar Atos como um teólogo. O Robert Alter, no Guia Literário das Escrituras, ele vai dizer que Lucas, em vez dele fazer uma teologia mais direta, né, como Paulo faz ao escrever as cartas, ele faz a teologia dele contando essa história. Entre esses muitos temas que Lucas faz, a sua teologia, um dos temas mais importantes seria o do reino de Deus, né? Nós vemos que ele começa já no primeiro versículo, ali no início, falando sobre o reino de Deus, ele termina falando sobre o reino de Deus, e se em Atos, e se no Evangelho ele tratou daquilo que... Teve um comentário, eu não estou conseguindo ver. Pode falar, professor? Deixa eu ver se eu... Eu coloquei a série do comentário que você falou, coloquei no chat. Ah, é isso mesmo. Então, esses temas que Lucas desenvolve no Evangelho e no livro de Atos, um dos principais é o arrependimento, o reino de Deus. Então, se no Evangelho ele trata aquilo que Jesus começou a fazer, em Atos ele narra aquilo que Jesus ainda está fazendo por meio da igreja, inclusive como a citação aí do Marshall, né? O primeiro versículo também, ele fala para Teófilo, né? Em Atos 1, versículo 1. Em meu primeiro livro, relatei a você aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fica subentendido, né? Que é uma continuação daquilo que Jesus faz e Jesus ensina. Como o White fala, que a obra da igreja, ela vai vir derivada da obra de Cristo. Então, com essa introdução ao livro de Atos, que é uma narrativa teológica que eu estou propondo, né, a partir dessas lentes, o desafio é como, então, achar os pontos, como fazer teologia a partir de uma narrativa, né? Como que ele não fala faça isso ou faça aquilo, ou Jesus Cristo é isso, o Espírito Santo é aquilo, mas ele está contando uma história. Então, quando eu escrevo o método aí, eu vou seguir, quando chegar na conclusão, vai ver que eu vou seguir a ideia do Gordon Fee, que para fazer uma exegese de Atos, a pergunta é qual o propósito dele selecionar e formular o assunto dessa maneira. Ele está contando uma história. E se ele é historiador e teólogo, não apenas historiador, ele está tendo um objetivo por trás dessa narrativa, tem que olhar para a história e perguntar por que ele selecionou essas palavras? Por que ele fez essa estrutura, né? Por que ele está contando dessa maneira as palavras? Por que essas coisas se repetem no decorrer do livro? Então, a pergunta que eu vou tentar responder no artigo é por que Lucas escreve de maneira a refletir a igreja, a mostrar a igreja como um reino de sacerdotes? E aí, algo que ainda não está aí, mas se eu não me engano, é Kurt Allen, o nome dele, ele tem um livro que chama O Reino de Acordo com Lucas Atos. É em inglês o nome, mas eu não vou me arriscar a falar em inglês aqui, o nome do livro, mas é O Reino de Deus de Acordo com Lucas Atos. Ele vai mostrar que o reino de Deus no Antigo Testamento e no período entre o Antigo e o Novo não é algo fixo, não é uma definição, o reino de Deus é isso. Mas ele vai mostrar que o reino de Deus é uma longa história, aonde Deus é o rei, o povo está corrompido, né? A geração atual é corrompida, e Deus está agindo para restaurar esse povo. Então, o reino de Deus seria uma história onde Deus age para redimir o seu povo. Então, no livro de Atos, se a igreja é o reino de Deus, nós vamos ver que Deus está agindo na igreja, né, através do Espírito, para fazer esse povo, para trazer esse povo a uma redenção que ainda é futura. Os antecedentes, então, procurando responder da onde que Lucas tirou essa... Pode falar? Desculpa interromper novamente. Tranquilo. Mas então, você falando e foi
me trazendo à memória alguma coisa que eu já li. Então, eu lembrei, e já que você citou o N.T. Wright aí no seu trabalho, eu lembrei que um dos livros do Wright é o que acontece depois que você acredita, depois que você crê. No caso, me parece que esse livro foi traduzido aqui com outro título, pela Ultimato. Eu creio, e agora? É esse mesmo livro. Eu lembro que, nesse livro, ele trabalha a questão da igreja como reino de sacerdotes. Não especificamente em Lucas Atos, não especificamente aí, mas a base para essa leitura narrativa do N.T. Wright é justamente alguns dos textos que você trabalha no seu texto. Por exemplo, Pedro, né, quando diz que nós somos nação santa, povo escolhido. Então, esses textos aí, juntamente com a narrativa do Gênesis, então ele vai trabalhar isso e faz essa mesma ligação. Agora, não especificamente em Lucas Atos. O Yuri Aguiar está com a mão levantada. Já anotei aqui o livro para dar uma conferida. Ok. O Yuri. Pode falar, Yuri. Pronto. Era só eu estava falando aqui com o Toniel atrás, essa questão do reino de sacerdotes também. O Jonathan Sacks, né, o rabino Jonathan Sacks, ele toca nesse assunto também. E interessante que ele vai derivar aí da questão do princípio, né? Amar uns aos outros. E aí ele vai dizer que nesse amor que nós temos uns pelos outros, nós somos corresponsáveis uns pelos outros. E aí ele vai derivar essa questão da responsabilidade aí do sacerdócio real do povo de Israel. Em que eu acho que em determinado ponto também pode ter servido aí para Pedro aplicar aí, talvez no livro dele, esse ponto aí. Eu achei interessante, até compartilhei com ele aí e também no grupo, porque quando eu vi a temática, eu me lembrei desse trecho aí do livro, né? Covenant e Conversation. Ele vai fazendo comentários semanais, né? Sobre a Torá, e aí ele chega nesse ponto aí do Ahavat Israel, né? Amar uns aos outros. Como vai entrar nos antecedentes aqui, né? Talvez a questão do como os judeus viam isso naquele período, né? Eu não tinha conhecimento desse livro, que o Yuri falou. Ele até conversou comigo, ainda falei com ele. Aquele texto que ele mandou no grupo, eu falei, olha, esse início parece que se encaixa bastante com o que eu estou propondo, né? Não sei se o professor Antônio tem alguma coisa para comentar até aqui. Não, eu estou aqui, eu tenho uns PDFs aqui, mas aí quando terminar, depois eu lhe envio, pode ser que ele ajude a você fundamentar. Agora sim, você acho que está cedo ainda para perguntar sobre essa expressão reino de sacerdotes, porque eu fiz uma rápida pesquisa e não consegui encontrar essa expressão em Lucas Atos. E aí eu queria saber de você, essa é uma expressão que está implícita ou se ela está explícita, e se estiver explícita, onde ela se encontra? Ela não se encontra. De fato, ela não tem, ele não chama a igreja de reino de sacerdotes. Talvez até por conta da estratégia dele de estar contando a história, né? O que eu vejo é que a igreja em Atos, ela tem as marcas desse reino de sacerdote que tinha no Antigo Testamento. Então, ele usa a expressão apenas reino de Deus. E quando olha para o reino de Deus no Antigo Testamento, era um reino de sacerdotes. Então, as características que Israel tinha, ou deveria ter, pelo menos, na narrativa de Atos, ao meu ver, parece que ele está desenvolvendo isso. Entendi. Agora, sim, o professor Jairo perguntou, e é necessário que você faça uma fundamentação literária, né? Ou seja, você aponte teólogos eruditos que têm essa mesma perspectiva,
para que seu trabalho ele tenha uma certa fundamentação teórica. Visto que é um trabalho, visto que é um artigo, ou pode até ser transformado em uma monografia, diferente de uma tese, que aí uma tese ela tem essa ideia de novidade, de algo que ainda não foi pensado, algo ainda não foi projetado, né? Então, você precisa usar esses teólogos que você já citou, para fazer aquela fundamentação teórica, especificamente esse entendimento de reino de sacerdotes em Atos. Pode falar primeiro, professor Jair, não sei se vai, talvez eu possa falar algo. Então, só para completar o que o professor Antônio está colocando, isso é muito importante mesmo. É importante, agora, eu acho que se você for claro no sentido de dizer que a sua leitura é uma leitura teológica do livro de Atos, eu acho que não há problema aí. Até porque a gente já vê, os livros que foram citados aqui, essa expressão é usada pelo N.T. Wright. Eu acho que a expressão reino de sacerdotes, ela está lá no livro do Apocalipse, se não me foge a memória. Eu acho que essa expressão textual, do jeito que é colocada aí, se encontra no Apocalipse. Eu não tenho certeza, não sei se a minha memória está me traindo, mas eu acho que eu li essa expressão lá, mais especificamente no capítulo 5, deve ser por aí. Mas, enfim, existe essa leitura teológica, né, a partir dessa ideia. Não especificamente, eu acho que você não vai encontrar em Lucas nem em Atos isso. Então, se você for claro nesse sentido, não há nenhum problema. Agora, como disse o professor, você precisa deixar isso claro para que não seja encarado como uma novidade, digamos assim. O insight é muito interessante, mas é necessário uma fundamentação mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, ou o que acontece, né? Eu não encontrei, pesquisando alguém que trata especificamente sobre reino de sacerdotes em Lucas Atos. Tem sobre o reino de Deus em Lucas Atos. Então, a partir de que o reino de Deus está presente em Lucas Atos, e isso tem bastante coisa, a leitura teológica que eu faço desse reino de Deus é que ele é um reino de sacerdotes. Talvez isso eu tenha que ter deixado mais claro. Porque eu não encontrei, se alguém conhecer algum material que trate sobre reino de sacerdotes em Atos, aí vai me ajudar bastante, mas eu ainda não encontrei. E obrigado aí ao professor e ao Jair, que talvez eu precisa, no início ali, já deixar isso bem claro, né, que é uma leitura teológica do reino de Deus em Atos. O Lion? Boa noite a todos. Otoniel, você acha que na sua abordagem aí e no seu artigo, e aqui uma pergunta de dúvida mesmo, visto que você ainda está no início da exposição do seu artigo, mas você acha que, de alguma forma, no seu artigo, o reino de Deus, ele se torna meio que um sinônimo da igreja, ele se mistura e acaba sendo confundido a questão do reino de Deus com igreja? Você acha que seu artigo acaba misturando, como se fossem sinônimos, reino de Deus e igreja? Talvez tenha que melhorar alguns pontos para não ter essa confusão, sim. Talvez tenha isso. Mas a ideia é que a igreja é o reino de Deus, né? Ou pelo menos tem as marcas do reino de Deus. A igreja tem essas marcas de um reino que é sacerdotal, né? Que era o reino do Antigo Testamento. Não sei se... Mas talvez tenha que diferenciar um pouco melhor isso, ou rever meu aliancismo e dispensacionalismo antes de continuar a escrever o livro, o artigo. Mas mas eu tenho que rever isso que você falou, que talvez tenha que melhorar a escrita em alguns pontos para não ter essa confusão. Não sei se eu respondi ou demonstrei que estou no mesmo ponto que tu. Não, ok. Só, assim, deixando
talvez um pouco mais claro, a gente poderia pensar na igreja como o povo desse reino, né? O povo Como os pertence a esse participantes, né? reino. Porque Isso, tem exato. essas marcas, né? Exato. Isso mesmo. Era isso que eu queria. Era para eu queria ter escrito isso. Então vamos lá. Da onde que Lucas, os antecedentes, né? Que ele não escreve a partir do nada, né? Quando ele usa a expressão reino de Deus. Aí eu coloquei um gráficozinho, mas eu acho que deu algum probleminha na hora que eu compartilhei com o professor. Mas a ideia é que o menor ali é o reino, ou a expressão reino de Deus dentro de Atos, um pouco maior ali o segundo em Lucas, nos lábios de Cristo, um pouco maior ainda na apocalíptica ou no misticismo judaico, né? E depois o primeiro maior de todos, o reino no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também não tem essa expressão como o Lucas usa, do modo que ele usa. Reino de Deus, né? Não tem essa expressão. Tem a expressão reino de Yahvé. Em 1 Crônicas, tem ali as citações, né? 1 Crônicas 28:5, 2 Crônicas 13:8. Então, esse termo ele é usado para descrever a monarquia de Davi, né? E o cronista ali, ele está entendendo que o reinado da casa de Davi é baseado numa aliança divina, né? Em que o filho de Davi também foi declarado filho de Deus, portanto, o reino de Davi é essa manifestação do governo de Deus sobre a terra. O reino de Deus para Israel e para as nações. O Scott Hahn vai falar isso. Então, eu vou acrescentar aqui nesse ponto também algumas coisas de que, como eu falei lá atrás, que o Kurt Allen, no livro O Reino de Deus de Acordo com Lucas, ele vai mostrar a visão de Israel sobre o Reino de Deus. Que, para Israel, o Reino de Deus é essa história longa, onde Deus é o rei, o povo está precisando ser restaurado, né, está caído, e Deus age para isso. E essa temática aparece também em Qumran, eu também vou adicionar aí no rolo da guerra, na coluna 12, aparece esse tema de que Deus é o rei, a ordem atual é corrompida e Deus está agindo para restaurar. Tem essa esperança em Qumran de que o reino de Deus, de que Deus está agindo para restaurar o seu reino. Eu vou acrescentar isso nesse antecedente aqui do Antigo Testamento para Lucas Atos. Em Jesus, eu escrevi algo aqui, mas depois talvez eu retire essa parte que pode ficar meio confusa, que eu uso o Joaquim Jeremias, que ele fala que Jesus usa a expressão reino de Deus de forma diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem algumas semelhanças com o apocalipticismo judaico. Então, para o Jeremias, ele vai dizer que Jesus, isso é algo que marca a fala de Cristo, né? Que é diferente. E eu talvez tenha que pesquisar isso um pouco melhor, porque no próprio texto eu já vou mostrar que tem semelhança com a apocalíptica judaica. Mas indo então para a apocalíptica, que tem uma semelhança ali como Jesus usa e como eles usam, mais à frente, professor, se você puder descer, que já tem meio que um resumo no início da outra página. Ali. Que Jesus, o uso que Jesus faz do reino de Deus, dessa expressão reino de Deus, ela tem uma semelhança com a apocalíptica, que é essa esperança escatológica futura. A página anterior, eu praticamente vou falar sobre isso, mas resumindo aqui esse ponto. Mas ela difere porque Jesus não usa os termos literários que eles usam, e também Jesus, de alguma forma, mostra que o reino futuro já está presente no agora, quando ele fala que o reino de Deus está entre vós, é chegado o reino de Deus. Ele é semelhante em alguns aspectos com a apocalíptica, porque tem uma esperança que Deus está agindo ou vai agir para restaurar todas as coisas, mas difere em termos literários, em termos de que isso seja apenas algo futuro, né? É o já e o ainda não. No livro de Lucas, então, esse reino para Cristo, ele
tem duas características que são fundamentais. Primeiro, ele é davídico. O Scott Hahn ele tem um artigo que vai... Deixa eu ver o título do artigo dele aqui, para falar para vocês. O título do artigo... Cadê? Na outra página, não, está aqui. O Reino e a Igreja em Lucas Atos. Ele está dentro de um livro que é Lendo Lucas, Interpretação, Reflexão, Escritura e Hermenêutica, que é editado, eu acho que pelo Craig Bloomberg, o Joe Green e o T. Elson. Pode falar? Otoniel, esse Scott Hahn é o mesmo que era protestante e se tornou católico, é o mesmo autor? Ou não? Eu não sei o histórico dele. Quando eu vi esse texto pela primeira vez, no seu artigo, fiquei curioso. Aí eu procurei o artigo que você acabou de citar, encontrei, fiquei na dúvida se é o mesmo autor, né? Se é o mesmo autor que era, se não me falha a memória, presbiteriano, e se tornou católico, e escreve muita literatura a respeito, virou um apologista do catolicismo, né? Então, no artigo que eu usei em si, ele não transparece, não sei se o senhor leu inteiro, ele não dá, só se eu não percebi alguma coisa. Por isso a minha dúvida, eu também não percebi. Eu vi que o artigo ele foi de 2005, eu acho que já tem um tempo já, talvez, se for ele mesmo, né, talvez ele tenha mudado mais recente. E o senhor acha que seria um problema isso, se for o mesmo ou não? Não. Jamais. Veja, a gente tem uma série de estudiosos bíblicos, né, católicos e de tantas tradições diferentes que têm dado contribuições aos estudos bíblicos. Então, não especificamente por conta da confissão. Eu ia até mencionar o fato de você ter começado a apresentação dizendo que era pentecostal, e como se isso fosse um problema, né? Mas, na verdade, não é. Os estudos bíblicos, por mais que a minha tradição seja diferente da tradição pentecostal, os estudos bíblicos, eles têm sido enriquecidos com grandes contribuições de autores pentecostais, né, de estudiosos pentecostais. Então, eu acho que isso só revela a riqueza e a diversidade da igreja. Então, nesse sentido, eu estou muito aberto a isso. E tenho aprendido muito com esses autores, sejam eles identificados ou identificando-se como pentecostais ou como continuistas. Boa parte se identifica como continuista, desses biblistas ou estudiosos. Carismático também, né? É isso. Os pentecostais estão aparecendo aqui no grupo. O Lion. Tem um outro pastor da nossa igreja aqui, o Joalisson. Ele é pastor da mesma denominação. Sim, eu conheço o Joalisson. Foi o nosso aluno na pós-graduação aqui, presencial. Teologia Histórica. Joalisson, conheço demais. É um amigo. Então, continuando, eu não quis estender muito essa questão do reinado davídico por conta que o artigo do Scott Hahn, ele trabalha muito sobre isso, então talvez eu ia ficar citando muito ele. Já peguei a conclusão que ele chega de que o reinado é davídico e com algumas coisas. Talvez precise colocar outros pontos de outros autores colaborando com isso, né? E também o reino como inaugurado, que é a segunda marca importante no livro de Lucas sobre o reino, desses antecedentes do livro de Atos. Também já tem muita coisa sobre escatologia inaugurada, reino de Deus, já ainda não coloquei muita coisa. Mas, em resumo, então, o tema do reino de Deus, que serve como pano de fundo para o livro de Atos, olhando o Antigo Testamento, olhando o livro de Lucas, a forma com que Cristo usa, é um reino que tem Davi como antecedente, porque se Cristo é essa tipologia, né, esse tipo de Davi, então é um reino davídico, Jesus é o rei, é um reino que já está inaugurado, e é um reino que tem uma relação com o apocalipticismo judaico, porque ainda que ele já esteja inaugurado,
ele tem uma esperança de uma restauração ainda futura e que seja completa. Então, indo agora para a questão que talvez tenha que ficar mais clara, a igreja como reino de Deus inaugurado, talvez não esteja escrito, mas o que eu quero dizer é que a igreja, ela tem as marcas desse reino inaugurado, ela tem as marcas do reino de Deus. Se Jesus é o rei, né, desse reino, como Davi, o reino davídico é o antecedente do Antigo Testamento. No Novo Testamento, então, a igreja, ou ela é esse reino de fato, né, aí eu vou ter que ver isso melhor, ou ela, no mínimo, tem as marcas desse reino de Deus. É um reino de Davi renovado, que eu gosto dessa expressão do Han, que ele diz, né, que ele existe simultaneamente no céu e na terra, né? Ele ainda não foi consumado, mas ele já está existindo aqui agora. Algo que também eu vou ter que colocar uma nota de rodapé é na citação do Klein, do Blurberg, quando eles dizem que a essência atual do reino de Deus, a igreja, né? Ele é inaugurado, mas não consumado, é já, mas ainda não, é espiritual e não é político, mas eu vou pôr uma nota ali de rodapé que tem alguns aspectos políticos, ainda que não seja política, como a gente tem em mente aqui, né? O Darrell Bock e o Kostenberg, que foi até um livro que o professor Antônio me recomendou, eles vão falar que tem algumas características políticas ali, né, no livro, né? Ele não é político como política partidária, política como a gente imagina, mas tem alguns pontos ali que eu quero deixar mais claro isso. Então a igreja como... Eu acho que o Klein e o Bloomberg, Exatamente. de um líder político que viria fazer uma restauração política social em Israel, né, tomando ali a liderança política de Roma e por aí vai. Eu acho que ele quer dizer isso. Por isso que ele usa até a palavra espiritual antes, né, como esse contraponto, né, de não terreno, né. Então eu vou ver como que eu vou organizar isso, porque os pontos que o Bock e o Kostenberg colocam lá no livro deles, Teologia Lucana, é interessante sobre o reino ser político. Uma notinha de rodapé resolve. É isso que eu estava pensando. Primeiro eu pensei em escrever, mas eu falei, mas daí eu vou ter que explicar muita coisa, talvez um rodapé já ajude. Então, continuando, esse reino inaugurado em Atos, como esse reino renovado, e aí a gente pode olhar para Atos 2, né, não está no texto, mas quando Pedro diz, né, isto é o que o profeta prediz, né, que nos últimos dias, como Pedro dizendo, olha, aquela profecia de Joel para os últimos dias do reino de Deus, aí ele fala lá em Atos 2, verso 17, né, é isso daí que está acontecendo. Então a igreja, esse reino inaugurado, quando nós vemos Deus chamando Israel de povo dele, de nação santa, e esses termos, até vamos ler aqui em Êxodo 19, quando Deus chama Israel, né, que é talvez um versículo importante para esse texto, quando Deus diz assim, olha, agora, pois, se vocês ouvirem e guardar minhas alianças, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí o verso 6 ele vai dizer, vós sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos. Então isso nós vemos que aparece pode falar, professor? Otoniel, surgiu uma dúvida também. Já que estamos falando em leitura teológica, eu fiquei pensando aqui, e a falta de clareza também nessa questão do reino com a igreja, alguém já observou isso aí no texto, e agora você lendo, eu fiquei a pensar o seguinte, essa abordagem, ela possui relação com a teologia
da substituição, de que a igreja substitui Israel, da teologia aliancista, propriamente Pois é, dita, eu ou ia perguntar isso. Não é? ou a Você sua entende perspectiva é mais dispensacionalista, né? isso? É. Você entende mais uma continuidade ou uma descontinuidade entre os testamentos? Então, eu sou dispensacionalista, né? Mas talvez não tanto, né? talvez eu tenha que rever esses pontos da sistemático e compreender melhor isso. Não está bem claro, mas o meu sentido quando eu quero aplicar esse texto na vida da igreja, não que a igreja substitui Israel. Deus tem um plano para Israel, né? Como dispensacionalista que eu sou, mas eu vejo que a igreja tem algumas marcas, mesmo sem substituir a Israel. Não sei se ficou claro, professor Jair. Ela tem as marcas de ser um reino sacerdotal, mas não necessariamente precisa substituir o reino, substituir a antiga aliança. Eu sei muito pouco sobre essa nova abordagem chamada dispensacionalismo progressivo. Na verdade, existe uma lista de leituras que eu preciso fazer para me apropriar dessa abordagem. Já ouvi alguns autores que são ou se identificam como dispensacionalistas progressistas falarem sobre a relação da igreja com Israel, e achei muito interessante. Me parece que é uma leitura que leva muito em consideração o texto bíblico, ou seja, não é um sistema teológico que se impõe, ou os textos bíblicos precisam se adequar a esse sistema. Mas me parece que é uma leitura que busca no próprio texto bíblico um embasamento. Então, isso me chamou muita atenção. Eu não sei se essa é a sua perspectiva de dispensacionalismo, ou nós estamos falando aqui daquele dispensacionalismo clássico, que não é qualificado como progressivo. Então, é que, na verdade, o clássico ele já foi revisado, né? Já teve uma revisão no seminário, se eu não me engano, foi no seminário de Dallas. Já está o progressivo, na verdade, é o terceiro, né? Já é a terceira onda, né? O primeiro foi com o Scofield, né? Aí foi revisar um pouco. Mas talvez a dificuldade seja que quando eu comecei a escrever o artigo, eu não pensei nesses termos, né? Eu comecei a observar os textos bíblicos e não estava talvez preocupado com isso, e talvez isso tenha dado esse atrito agora de o que eu quis dizer, mas eu vejo que o texto, a igreja tem as marcas do antigo reino, né? Mas que não seja uma substituição direta. É a forma que eu tenho visto. Eu tenho que ler também, já está na minha lista de leitura do Darbock com o Craig Evans, se eu não me engano, né, dispensacionalismo progressivo, né? Se eu não me engano, esses dois autores. Tem que ler eles. Mas nesse artigo, quando eu escrevi ele, isso não estava assim, não estava usando esses óculos, não estava muito preocupado com isso. Não sei se eu vou ter que revisar ele para me ajustar a algum ou outro sistema, e talvez isso eu tenha dificuldade, porque daí muita coisa vai ter que ser alterada, né? Ou então, se vai ficar assim, aí vai depender da pessoa, né? Se ela for mais aliancista, ela vai falar que eu sou aliancista, né? Se ela for dispensacionalista, ela vai falar, o autor é dispensacionalista. Ou você não precisa se identificar como nenhum nem outro. Eu não... lembrei agora do próprio N.T. Wright. O próprio N.T. Wright não se adequa a essas leituras milenaristas na sua abordagem escatológica, né? E eu acho que, a partir de uma teologia bíblica, fica difícil mesmo nós nos adequarmos a qualquer sistema teológico, né? Especialmente dos milenarismos. Mas isso é assunto para outra discussão. É como o Lion colocou, né? A gente vai para o texto, depois a gente se vira com a nossa posição, né? Mas que fica. Eu sou dispensacionalista ainda, sou pentecostal clássico. Agora, de acordo com o texto aqui, depois eu vou ter que me dar um jeito com isso. Então, voltando aqui, continuando, a igreja, então, ela vai ser
aliás, o reino de Israel é esse povo eleito que Deus chama para ser um povo chamado por Deus, para ser o seu representante, para fazer o nome de Deus conhecido, para ser luz para as nações. E aí eu coloquei alguns textos que eu não fiz exegese, não fui mais a fundo neles, né, que é Isaías 49, Isaías 42, onde Israel é o servo que Deus usa para revelar a sua glória, levar a salvação até as extremidades, e isso tem a ver muito com Atos 13, Atos 26, quando Paulo é essa luz colocada por Deus para levar a salvação até os gentios. Aí entra algo importante sobre essa igreja, seu reino inaugurado, que é a expressão 40 dias, pelo menos eu vejo como importante, a expressão 40 dias no início ali do livro de Atos, né? Que Jesus passa 40 dias falando e dando instruções a respeito do reino de Deus. Número 40, ele é muito significativo, né? Foi 40 dias de chuva, foi 40 dias a nuvem, foi 40 dias Jesus para iniciar o ministério dele, foram 40 anos, né, o povo no deserto, e Jesus fica 40 dias falando a respeito do reino. Ou seja, se 40 é esse período de tempo para algo novo, algo que está por vir, e aí aqui talvez fica um pouco mais claro que é algo novo, né, renovado, é um reino de Deus aqui, que Jesus passa falando sobre esse reino, inaugura esse reino, e também termina falando sobre o reino de Deus. Aí o Greg Bill, ele vai citar o Paul, né, o David Paul, quanto à igreja ser esse reino restaurado, e ele coloca 6 temas, que é a reconstituição de Israel começa a ser cumprida em Lucas Atos, com a instituição dos 12, ou seja, por que é importante ali eles substituírem, né, Judas, e escolherem ali alguém para substituir, para ter esse simbolismo de, na descida do Espírito, ter os 12 ali bem representados. E quando eu expus esse texto na igreja, da substituição de Judas pelo outro apóstolo, é interessante como que Lucas usa algumas expressões ali no capítulo 1, que ele diz assim, ó, José chamado Barsabás, chamado Justo, e Matias. Aí eles oraram e disseram, Senhor, tu que conheces o coração de todos, revela qual desses 2 é o escolhido para a vaga, então Matias é escolhido. Quando eu li esse texto, eu não coloquei no artigo porque talvez precisasse de uma melhor fundamentação, é mais uma aplicação que eu fiz do texto. Eu lembrei da escolha de Davi. Quando Samuel vai escolher Davi, ele fala, olha, Senhor, tu não vê, Deus não vê como o homem vê. E é interessante que na narrativa ele coloca primeiro José, ele fala que o sobrenome dele é Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Se tem na história, na narrativa daquele tempo, os primeiros nomes tinham uma importância maior, por exemplo, a lista dos apóstolos, né, onde Pedro aparece em primeiro lugar. E aqui esse José aparece em primeiro, fala qual que é o outro nome dele, fala sobre o sobrenome dele, né, do que ele era chamado, e Matias. Parece que Lucas ele dá uma quebra na história. Parece que o normal seria o escolhido ser José. Olha, José, ele é chamado isso, ele é justo, e tinha Matias. Aí eles oram, Deus que não vê como o homem vê, aliás, isso é o que Samuel falou, Deus que sonda os corações, escolhe aquele que não teve tanta ênfase contra o primeiro. Então isso é um simbolismo ali para mostrar que os 12 estavam bem representados ali, representando as 12 tribos. A menção das nacionalidades, do capítulo 2, tem muitas profecias em Isaías. A vinda do Espírito, né, como eu já falei, com a relação com Joel. A reconstrução do reino davídico, lá em Atos 15, vai aparecer. A inclusão daqueles que estão à margem da sociedade, e eles são chamados de povo de Deus, eles recebem essas profecias. Então, a igreja, em Atos,
ela cumpre as profecias de restauração do reino. É esse reino que inaugura, ainda não está consumado, mas está inaugurado. Qual que é a pergunta, então, que fica? Que tipo de reino é esse? E é aqui onde vai entrar a questão de ser um reino de sacerdotes. Se Lucas usa o termo reino de Deus como um reino davídico, ele tem alguns antecedentes, o reino está inaugurado. A pergunta é, quais são as marcas desse reino? E aí, olhando para o Antigo Testamento, nós vamos conseguir perceber quais são essas marcas, começando por Gênesis, né? Quando Deus estabelece o seu reino, quando Deus cria ali os céus e a terra, coloca o homem como imagem de Deus. Eu não vou, talvez, acompanhar certinho como eu escrevi, mas comentando com vocês, Deus, ele cria o homem no 7º dia, né, quando tudo já está pronto, coloca o homem ali como sua imagem. O John Walton vai falar que a imagem de Deus era os reis que eram considerados, né, essa imagem de Deus. E Deus coloca ali o homem como esse símbolo. Eu vou ter que explicar um pouco melhor depois, fundamentar melhor sobre a imagem. A imagem de Deus no homem tem alguma relação com o Espírito de Deus na face das águas, né? Na criação ali, quando o Espírito está pairando. A imagem de Deus, o homem ser a imagem de Deus é o que capacita ele para a bênção que Deus vai dar a ele. As pessoas, então, são essa imagem que personifica, que realiza, que continua o trabalho de Deus. E o trabalho de Adão era o quê? Multiplicar, crescer, frutificar e também guardar o jardim. Se o jardim era o reino de Deus, ele deveria multiplicar, ele deveria crescer nesse reino, multiplicar a imagem de Deus ali, né? E também era um templo, porque Deus se manifestava ali, Deus passeava ali no jardim. Então ele também era um jardim que era um templo, reino, algo mais ou menos assim, porque Deus se manifestava ali. O Éden era o templo onde Deus visitava ali Adão como esse sacerdote que estava diante de Deus. Então, o papel de Adão era cuidar do jardim no sentido de manter santo e fazer fazer esse reino crescer. Então, as marcas do reinado de Adão no Éden era crescimento e manter santo, né? O que ele falhou. Só que no livro de Gênesis, Noé recebe a mesma comissão, né, de multiplicar. Nós vemos Abraão, Isaac, Jacó, os israelitas recebem. Deus vai transmitindo essa comissão no decorrer de Gênesis. Embaixo tem ali os versículos, que é no capítulo 9, 12, 26, 35. Deus vai transmitindo essa ordem de crescer e multiplicar que tinha dado a Adão. E chega então ao Êxodo, quando Deus transmite essa ideia de Adão para um Adão coletivo. Israel é esse Adão coletivo, que é tirado do Egito, levado para a terra prometida, onde eles deveriam ser o quê? Aí é o texto que eu li lá no início, de Êxodo 19, que eles seriam uma nação santa, eles seriam um reino de sacerdote. E isso, Israel deveria cumprir um papel de Adão coletivo. Nós vemos em Levítico 26, Deuteronômio 7, 15, 28, Deuteronômio 30, essa questão de multiplicar. O livro de Levítico, por si só, já vai falar sobre a santificação, né? Sobre as ordens que Deus deu para eles, o que eles deveriam e o que eles não deveriam. Israel deveria ser, então, esse reino que iria crescer, expandir, multiplicar e se manter santo, sendo um reino de sacerdotes. Eu não sei se eu citei no artigo mais à frente ou mais atrás, mas o comentário de Êxodo, da Vida Nova, ele vai dizer que quando Deus chama Israel de reino de sacerdotes, não é apenas porque eles tinham... eu citei, tá um pouco mais em cima ali. Não é só porque tinha uma casta sacerdotal. Não é só por isso, é porque era um grupo especialmente separado para a possessão, o serviço a Deus, que eles tinham acesso a Deus
A ideia deles serem sacerdotes não é porque eles tinham sacerdotes entre seu povo, mas é porque o próprio Israel era o representante divino no mundo. Então, eles tinham esse dever de crescerem e serem santos, assim como Adão tinha, e eles, então, vão se desenvolvendo, chega a monarquia, chega, então, Saul, Davi, Salomão, que vai ter uma atuação um pouco maior como sacerdote, mais destacada, que é os textos lá de 1 Reis, capítulo 8, onde ele fala sobre a arca, onde ele abençoa Israel, onde ele ora diante do altar, ele faz ofertas, ele ora com o propósito de que todos os povos conhecessem a Deus. Então, Salomão, ele é um rei que atuou também como sacerdote. Ele teve essa atuação. Eu vou acrescentar algumas coisas aqui também nesse ponto, que o livro de Crônicas também fala muito sobre a inspiração profética, onde Deus inspira profetas para falarem sobre o reino, né? Para profetizarem sobre o próprio reinado dos reis, sobre o que Deus esperava deles. Por exemplo, 1 Crônicas 12, 18, 2 Crônicas 15. Mas, em resumo, no Antigo Testamento, nós vemos um reino que era chamado para serem santos, né? Expandirem, levar o conhecimento de Deus a outras nações, em um sentido que eles são os representantes de Deus, eles estão habitando ali, sendo sacerdotes que iriam fazer intermediação entre as outras nações e Deus, e deveriam manter em santidade. Então é nesse ponto que eu vejo o reino que Lucas está falando no livro de Atos, sendo ele uma substituição de Israel, ou apenas um reino que tem as marcas do reino de Israel. De qualquer maneira, esse reino que aparece em Atos, ele tem essas características de crescimento e santificação. E aí é onde eu vou apresentar essas marcas. Mas eu até coloco um resuminho do que a gente falou até aqui, antes de prosseguir, que Lucas apresenta em seu evangelho que o reino é davídico e inaugurado. Cristo é quem inaugurou o reino. A igreja, aí esse ponto aqui eu tenho que ver melhor, é um reino ou tem as marcas do reino de Deus inaugurado. E as características básicas desse reino é crescimento e santificação. O reino está crescendo e o reino está se mantendo santo. E aí nós podemos ver um pouco melhor sobre isso, como que o reino de Deus em Atos, ele cresce. Alguém tem alguma pergunta até aqui antes de prosseguir? Algum comentário? Tranquilo? Então tá. Um ponto que eu vou adicionar sobre o crescimento do reino através do Espírito é que no judaísmo e em Qumran, eles viam que o Espírito já estava sobre os fiéis. Alguns textos de Qumran vai mostrar que eles se viam como pessoas que tinham o Espírito habitando neles. Também em Filo, em Joséfo, em Pseudo-Filo. Eu vou acrescentar isso neste ponto. Mas, em termos gerais, o ponto é que a promessa do Espírito, quando Deus fala, Jesus fala em Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas quando vocês receberem o Espírito, é que Atos mostra que a promessa do Espírito, o recebimento do Espírito, é o que capacita as pessoas a cumprirem o chamado de Deus. E talvez, professor Jair, o ponto que eu falei que, de eu falar lá no começo que eu era pentecostal, era essa questão de ver o Espírito em Lucas Atos como uma capacitação para o serviço. Algo diferente da maneira com que Paulo vai ver essa questão. O Espírito em Lucas, ele é alguém que age para levar pessoas a testemunharem, a defenderem a fé, a falarem, né? E em nome do reino. Até tem um livro que eu estou pesquisando sobre ele, saiu esse ano. Se eu não me engano, o nome do autor é Daniel McGuinness, Atos Missional, ou Missional Acts, alguma coisa assim o nome dele, e ele vai tratar sobre isso, como acontece a missão em Atos. Mas é o Espírito que capacita os participantes desse reino a compartilharem
sobre o reino de Deus. Então, se Paulo fala sobre o Espírito como aquele que nos torna participantes do reino, todo aquele que é participante do reino, ele tem o Espírito, né? Ele só entra nesse reino ou na igreja quando ele tem o Espírito, os frutos do Espírito. Lucas vai mostrar que a pessoa tem uma capacitação a mais para o serviço quando o Espírito vem sobre ela. E aí os antecedentes para isso, nós podemos ver, que aí é o que eu vou fundamentar melhor, Adão, que ele consegue, ou deveria conseguir cumprir o chamado que Deus deu a ele, porque Deus colocou nele a sua imagem. Nós vemos os homens que foram chamados para trabalhar no tabernáculo, eles recebem espírito de sabedoria. Moisés, Josué, os juízes, por exemplo, Otoniel, né, que recebe o espírito para atuar. Então, os reis, Saul, Davi, Deus sempre no Antigo Testamento capacita os seus servos com o seu espírito para eles cumprirem uma chamada. Então, no livro de Lucas, aliás, no livro de Atos, Lucas nos demonstra isso, que o Espírito está atuando, capacitando o seu povo ao serviço. Então, cheios do Espírito, na minha visão, em Lucas Atos, é uma capacitação para servir. E aí vai ter alguns pontos, por exemplo, que Lucas ele usa até mais vezes esses termos do que o próprio Paulo, mas isso já está bem faladinho. Além dessa capacitação para o serviço que é dada pelo Espírito, a forma com que cresce também relembra o reino do Antigo Testamento. Também relembra o reino do Antigo Testamento. Se Deus falou diversas vezes sobre crescer e multiplicar, em Atos nós vemos essas expressões. Em Atos 6, em Atos 12, em Atos 19, o reino, a igreja, crescendo e multiplicando. Isso lembra os termos que aparecem para Adão, para Noé, para Abraão e até mesmo para Israel, esse crescer e multiplicar. Então, o crescimento da igreja e a forma desse crescimento é algo que demonstra que a igreja é o reino de Deus semelhante ou com as marcas do Antigo Testamento. E é também um reino de sacerdotes por conta também do Espírito, porque o Espírito vem, enche eles, né? Enche eles, capacita eles. E 3 pontos importantes em Atos mostram a igreja como sacerdotes, ou os membros dessa comunidade como sacerdotes. O primeiro é o enchimento, e aí o Meredith Klein, né, no Imagens do Espírito, ele faz ali uma relação com Gênesis 1, versículo 1, o Espírito enchendo a primeira criação, depois vem lá quando Noé solta a pomba, o Espírito vem no tabernáculo, alguns pontos assim que eu vou desenvolver melhor, mas a descida do Espírito em Atos 2 é muito semelhante à descida do Espírito em 1 Reis 8, em 2 Crônicas 7, até mesmo os sinais que aparecem, né, lá no tabernáculo, no Sinai. Se a gente vê o Sinai como um templo, né, porque ele é dividido em 3 partes, houve ali sacrifícios, Moisés é o sumo sacerdote que vai um pouco além, os sinais que aparecem ali de trovões também são semelhantes aos sinais que aparecem em Atos 2. Então, a igreja receber o Espírito mostra que ela é um templo do Espírito. Não somente isso, mas ela tem acesso ao templo. Nós vemos Estevão, né, tendo acesso a esse templo celestial. Outras imagens, como a de Cornélio, que tem uma linguagem ali sacrificial. Então, a igreja não somente é o templo que recebe o Espírito, mas tem um acesso ao templo. E como uma leitura teológica, nós lembramos de Hebreus 10, né, que eu cito ali, que nós podemos entrar com confiança no lugar santíssimo. Mas o que eu quis chamar mais atenção, que a igreja é sacerdotes, é a questão da santificação do reino. O reino, no Antigo Testamento, ele é santo, ou ele deveria ser santo. E em Atos, nós vemos que há muitos chamados ao arrependimento, né? As pregações, normalmente, têm esse chamado para as pessoas se arrependerem.
até essa mudança, a confessarem o seu pecado. Nós vemos a história de Ananias e Safira, que tem um paralelo com Acã, que até o verbo é o mesmo, né, que ele reteve o que não era dele. Então o Senhor está ali santificando o reino, está cuidando para que o reino seja santo. Então esse ponto 5, é mostrar que, de modo geral, a igreja em Atos, ela está crescendo através do Espírito, e deve se santificar também por conta do Espírito. Ela é um templo do Espírito, porque o Espírito enche ela, e por isso eu chamo de reino de sacerdotes. Ela é reino porque está crescendo, está se desenvolvendo, crescendo e multiplicando, como as passagens dizem, e também ela é constituída de sacerdotes, porque ela está se santificando, ela tem um acesso ao templo, e até mesmo, ela mesma é esse templo que recebe o Espírito. E aí, Atos 8 é um exemplo onde essas duas coisas aparecem. Em Atos 8, na primeira parte, do verso 4 ao verso 13, a igreja, por conta da perseguição, começa a se desenvolver, a crescer, a mensagem do reino é pregada, anunciando ali Cristo, o reino está se movendo, e é interessante que lá em Atos 8, se os irmãos estiverem aí com a Bíblia, quando o texto fala que houve alegria, coxos, paralíticos foram curados, nós vemos que essa cura, está tendo ali uma restauração das pessoas. Quando Pedro cura o homem lá em Atos 3, se eu não me engano, e ele entra saltando no templo, tem ali a alusão ao texto de Isaías, onde Deus iria trazer alegria, as pessoas iriam, ia haver cura e as pessoas iriam saltar e pular. Aqui está tendo essa alegria, o reino está sendo proclamado. E na segunda parte do capítulo 8, o reino, então, está sendo santificado. Porque Simão, o mago ali, ele quer comprar, né? Ele quer comprar o poder do Espírito ali, aí o que eles estão recebendo, quando ele vê aquilo, e Pedro dá uma excluída nele, né? Algo como o equivalente à excomunhão da igreja, né? Quando ele fala, olha, que o seu dinheiro seja destruído, e ele mostra o porquê ali, né? Porque você pensou que poderia adquirir o dom de Deus. Você não tem parte nisso, por quê? Porque o seu coração não é reto. Ele chama ao arrependimento, por quê? Porque estava ali cheio de inveja e preso em maldade. O que Pedro está fazendo é mantendo o reino de Deus santo, não se vendendo, não contaminando o reino de Deus. Se lá em Atos 3 ele diz que não tem ouro e nem prata, ele tinha Cristo, aqui ele está mantendo isso. Olha, eu não tenho ouro nem prata, o reino de Deus não se compra, não se vende, e deve se manter santo. Então, Simão, você tem que se arrepender. Em Atos 8, então, a igreja cresce e se santifica, assim como, de um modo geral, o livro de Atos todo. Então, chegando na conclusão do artigo, desse texto, nós vemos que Atos está contando uma história de um reino que ele está se santificando e ele está se expandindo. O N.T. White, ele vai dizer o seguinte: assim como o 1 Macabeus conta a história da revolta contra Antíoco Epifânio de modo a legitimar os amoneus como verdadeiros sacerdotes de Israel, Lucas conta a história de Jesus de forma a legitimá-lo como verdadeiro rei davídico. O Evangelho de Lucas pretende ser a cena final da história de Deus, criador de seu povo pactual, e, portanto, a penúltima cena, em um drama ainda maior, o drama do Criador envolvendo no mundo. Então, se Macabeus, eles estão contando uma história para dizer que os amoneus são os verdadeiros reis sacerdotes ali de Israel, Lucas, quando ele mostra Cristo como verdadeiro rei, ele está contando essa história final, onde precisa de uma continuação. Qual que é a continuação? É a igreja como parte, sendo reis e sacerdotes. Lucas, ele está desenvolvendo essa história ali no sentido literário para o Walter e o Kermode no livro O Guia Literário da Bíblia, que é um tratado político cristão ali, onde a igreja
está se desenvolvendo, está crescendo, está narrando ali esse reino de sacerdotes, santificando-se pelo mundo. É o que ele vai comparar com o que o Agostinho chamou de Civitas Dei, né? A cidade de Deus. E no último ponto ali do texto, eu fiz uma paráfrase do que o Bill fala, né? Quando o Greg Bill está comentando sobre a igreja ser o templo do Espírito, ele diz que o objetivo de Lucas é mostrar que a igreja, como parte do templo, é continuar o trabalho para que haja uma expansão do templo. Eu fiz uma paráfrase para mostrar que Lucas, ao mostrar a igreja como reino sacerdotal, ele está mostrando que a igreja deve dar continuidade nisso, crescer e continuar sendo santo. E essa conclusão também eu vou fundamentar melhor ela com o livro O Reino de Deus e a Glória da Cruz, se eu não me engano é esse o nome, atos dentro da história do Reino de Deus, e é isso aí. Está apresentado, agora se alguém quiser fazer algum comentário. E acabou que foi o oposto do que eu falei, né? Eu falei que eu ia dar mais atenção no final e ser mais rápido no começo. A gente gastou mais tempo no começo e eu fui um pouco mais rápido nesse final. Lion? Ô, Toniel, só algumas sugestões aqui sobre essa questão do reino, a relação do reino e da igreja, e para esse melhor esclarecimento, eu indicaria, não é nem uma literatura técnica, mas são bastante claros e bem diretos, que é o Evangelho do Reino do George Led e o Como Deus se tornou Rei do N.T. Wright, né? Eles vão focar bastante nessa questão do reino, e o LED faz, inclusive tem até um capítulo que ele faz essa diferenciação entre igreja e reino. Só uma sugestão mesmo. Okay, parabéns aí pela apresentação. Obrigado, irmão. Mais alguém? Alguma sugestão? Eu tô com a caneta aqui, eu quero marcar bastante coisa. Eu tenho. Acho que o livro que o Lion falou foi esse aqui, eu já tinha separado já, né? O Evangelho do Reino, do Leder. Esse é clássico. É uma pena que a folha, ela fica com aquele aspecto de... aquela folha amareladazinha, aspecto como se fosse morfando, né? Esse aqui foi lançado ano passado, O Reino de Deus, é da Shed Publicações. E tem um capítulo aqui que fala sobre o Reino de Deus e a Igreja, do Greg Allison, certo? Ele vai dedicar um capítulo, e também tem outro que fala o reino e a escatologia, do Gerald Way, que é aquele historiador. Então vale a pena você dar uma olhada nesse livro. E por fim, a trilogia do James Wolfe, o Reino, o Evangelho e o Reino, que é... Eu acho que essa obra, eram 3 obras em inglês, e aí fizeram uma obra única em português. O Evangelho e o Reino, certo? Eu separei também aqui, enquanto você estava apresentando, fiz uma rápida pesquisa, encontrei algumas obras, inclusive uma obra eu coloquei aqui na Amazon, ela está barata, muito baratinha, R$ 499. Então, para você comprar, então é sofrida a vida de estudante de teologia. E você falou aí no finalzinho algo sobre a Cidade de Deus de Agostinho, né? Encontrei um artigo, O Reino de Deus em Atos e a Cidade de Deus. Um artigo da Revista Teológica de Harvard. Eu vou lhe mandar também, para você poder dar uma lida. E também algumas outras obras que eu já tenho aqui em PDF, aí eu vou mandar para você também, relacionado tanto a Atos como a Reino de Deus, tá certo? Agora sim, o que ainda me preocupa em relação a seu artigo, né, se eu posso dizer assim, né, se eu posso demonstrar essa preocupação. Essa expressão que você usou, Reino dos Sacerdotes, ela está explícita em Pedro, ela está bem explícita em Hebreus, certo? Agora, em Lucas Atos, eu não consigo enxergar
essa expressão explícita. Então, a não ser que você busque uma fundamentação mesmo teórica para essa expressão, talvez seja, se você não encontrar, talvez seja importante você repensar, pelo menos o título do seu artigo, e usar essa expressão na conclusão, né, apresentando esse entendimento implícito. Mas você escrever um artigo e colocar esse título vai demonstrar que você tem uma fundamentação teórica forte acerca disso. Porque o reino de Deus, isso é claro, não há resta dúvida de que Lucas Atos ele usa muito, ele desenvolve essa teologia do reino de Deus. Agora, reino de sacerdotes, aí já é muito implícito, já é uma dedução, já é uma conclusão das suas pesquisas. Então, é somente essa observação. Talvez se eu colocasse sobre as marcas do reino de Deus em Atos, e na conclusão, após apresentar essas marcas de crescimento e santificação, mostrar que é semelhante a um reino de sacerdotes, né? Ou a igreja como representação do reino de Deus em Atos. Poderia pensar um tema assim, não é? Porque, teologicamente falando, reino, sacerdócio e profeta são 3 temas teológicos diferentes que se entrelaçam. Jesus, ele cumpre esses 3 ofícios. Agora, reino sacerdotal, que quer não, já é a junção de 2 temas teológicos. Então, eu não consegui encontrar clareza sobre essa junção desses 2 temas em Atos, em Lucas Atos. Pedro, ele vai usar a expressão sacerdócio real, né? Que a NVT traduz como reino de sacerdotes. Isso fica claro também em Hebreus, essa relação sacerdotal da igreja. Agora, em Lucas Atos, eu ainda não consegui. É por isso que eu falei, né? Se você precisa, através das suas pesquisas, encontrar um fundamento teórico para você chegar a essa conclusão. Obrigado pela sugestão. Se eu não encontrar, acho que fazer esse caminho, né? De demonstrar que é uma dedução a partir das características do reino, né? Que eu encontrei. Professor, não sei, não vi quem levantou ali primeiro. A mão. Adão, se quiser falar, eu só vou fazer 2 sugestões de bibliografia que não vi na bibliografia utilizada pelo Otoniel, mas pode falar, Adão. Eu não estou ouvindo. E agora? Agora sim. Legal. Eu vou a minha consideração é no sentido do que eu li no artigo, foi basicamente uma das primeiras perguntas que foram lançadas, né? A questão da relação de igreja e reino, ela trafegando entre as ideias de dispensacionalismo progressivo, revisado e aliancismo, eu senti que esse é um tema que poderia ser um pouquinho mais aprofundado. E eu te digo por quê, porque basicamente eu também, vindo de uma tradição pentecostal, eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade com o dispensacionalismo clássico e o revisado. Hoje eu não consigo aderir. E quando eu faço uma leitura, eu imagino que muita gente que vá ler esse artigo vá ter as mesmas inquietações que eu. Então, em determinadas partes, eu não sei se você é aliancista, se você é dispensacionalista, e isso, de certa forma, me causa um problema de interpretação no artigo. Basicamente, estou falando de uma impressão que eu tive. Quando você cita, por exemplo, o Bill, eu já encaminho para uma ideia de que você está indo para um texto, para um artigo aliancista. E aí, quando eu vejo isso,
eu já imagino que você faz uma interpretação de reino e igreja de uma forma. Em determinado texto, se eu tenho uma interpretação como dispensacionalista, isso vai fazer eu ter uma leitura completamente diferente do texto. Como a minha área é mais voltada para a escatologia, imagino que algumas pessoas que também tenham esse viés voltado para a escatologia vão ter essa dificuldade, porque a conclusão que você vai chegar de acordo com o óculos que você vai utilizar, como você diz, vai ser completamente diferente. Se eu sou aliancista, peraí, é igual o professor Rogério falou, você está falando você está aderindo aí uma teologia de substituição, uma teologia do pacto, você deixou claro aí que você entende que não é que a igreja não cumpre, não é o novo Israel, bacana, mas cumpre parcialmente. Então aí já não combina muito com o Bill. Eu entendi. Quanto à parte do reino sacerdote, eu vou ousadamente discordar um pouquinho do pastor Antônio Carlos, e eu levaria por um outro lado, na questão da teologia em Atos Lucas, principalmente em Atos, levando em consideração a ênfase em serviço, que existe em Atos, que talvez fosse um escape para você chegar na questão sacerdotal. Como você fala de uma expansão do reino, e uma expansão do reino, aí entra aquela questão que eu te falei, que tem que ficar mais claro, expansão da igreja e expansão do reino, mas a igreja, que é o enfoque maior em Atos, como que ela está entrelaçada dentro da questão da expansão do reino, para ficar mais claro isso, eu acho que agora é a expressão que fica que resume mais a minha inquietação, quando você fala de expansão da igreja no livro de Atos, eu, particularmente, na minha visão de Atos, eu vejo uma forte entonação para o lado da obra pessoal, do trabalho de cada um dentro dessa obra. E eu acho que aí é uma válvula de escape bem interessante para você chegar no tema implícito do sacerdócio, que vai culminar, como o pastor Jair falou, lá em Apocalipse, em 2:3 fica muito claro lá, mas que eu vejo ali implícito. Né? Basicamente é só isso mesmo, só essas inquietações que eu percebi. Muito obrigado, irmão. Ajuda a gente a ir refletindo, né? Cada contribuição vai... Esse é o objetivo mesmo. E parece que o que ficou mais claro é que eu tenho que definir isso no artigo, que é a forma que eu vejo a igreja e o reino. Né? Perfeito. De fato, o objetivo do grupo é esse mesmo. E conforme o professor Adão falava aí, de fato, quando você cita um autor, você tem dois objetivos, ou você concorda com ele, ou você discorda dele. Então, essas citações, elas são reveladoras, e daí, quando não fica clara qual é o seu posicionamento, né, nesse debate, que é ou explícito ou implícito, o fato de você ser um aliancista ou um dispensacionalista progressivo, ou o dispensacionalista clássico, né, ou revisado. Então, eu estou desatualizado com os dispensacionalismos, como eu já disse, eu preciso ler o livro, tanto sobre dispensacionalismo progressivo, quanto revisado. Eu só conheço o dispensacionalismo clássico, basicamente. Só Ele comenta no início sobre o revisado. Então. Enfim. Mas aí, de fato, essa válvula de escape apresentada pelo professor Adão, eu achei muito interessante. A ênfase que há no trabalho, né, no serviço especificamente, em Atos. Né? Então, eu acho que dá para fazer um link interessante aí no teu trabalho. Mas, enfim, eu só quero fazer duas indicações, ok? Eu sei que um autor como o Joel Green é uma escola de Lucas, não é isso? E eu não vi eu não sei se você conhece o autor, mas eu acho que seria uma contribuição.
principalmente porque o seu texto fala sobre método, e ele tem um livro sobre método de estudo em Lucas, né? A depender do método que você usa, isso vai dizer muito sobre a sua abordagem. Então, são duas obras que eu queria indicar, do Joel B. Green, né? Que é o Methods for Luke, que é a primeira obra. Você encontra esse material. E o comentário dele do Evangelho de Lucas, que é daquela série The New International Commentary of the New Testament. Então, acho que são duas obras que vão te ajudar. Uma sobre método e o comentário dele que pode lhe dar alguma luz aí. Dessa série eu usei o de Atos, que é o do Pois Bruce. Pois bem. Uma dúvida que eu fiquei aqui agora é que, assim, não sei os irmãos, mas a gente cita os autores, a gente concorda com eles, mas é difícil a gente concordar com tudo, né? Aceitar, pegar o pacote todo, né? Então, alguns pontos, e talvez essa é a maior dificuldade que eu vou ter, que é essa definição mesmo, porque talvez, eu não sei se seria possível escrever sem ter essa definição, não sei o que os irmãos acham, né? A definição com relação à posição escatológica é essa a questão? Exatamente isso, Eu acho que não é um problema, assim, pelo menos para mim hoje, né? Antes, talvez, o meu apego exacerbado ao sistema, ou a um determinado sistema escatológico, eu sentisse muitas reservas de ler um texto de alguém que não se posicionasse sobre esse assunto. Mas aí eu percebo que é um sistema, né? É um sistema de interpretação. Então, lógico, você se disse dispensacionalista no início, quando eu perguntei, né? Então, eu não sei como é que anda o grau do teu dispensacionalismo ao usar um autor como o Bill, por exemplo, né? Então, tem essa questão também. Mas eu acho que se você apresentar o seu posicionamento e justificá-lo, justificar, por exemplo, o fato de você estar citando o Bill, embora ele seja um aliancista, eu acho que é um aliancista o Bill. Então, ou você está citando outro autor que não é aliancista, eu acho que não tem nenhum problema nesse tipo de leitura, né? Como eu já disse, o próprio N.T. Wright e outros autores, né, não têm uma posição escatológica definitiva, principalmente uma leitura milenarista da escatologia, né? Então, a meu ver, não há problema. Não sei os outros. Eu acho que o que ele quis perguntar foi mais uma clareza na visão hermenêutica e não tanto escatológica. Pelo que eu li do trabalho, dá a entender que você adotou uma visão continuista. Ou uma visão de continuidade, né? Para ser mais, para não confundir com questão. Eu pensei nos dons. Uma visão de continuidade, porque você usou todo o Antigo Testamento como uma fundamentação de que foi consumado ou está sendo consumado no Novo Testamento, o reino de Deus. E não como uma promessa que se cumpre no Novo Testamento. Então, eu acho que seria interessante você dar uma olhadinha naquele livro Continuidade e Descontinuidade, para ver a relação que existe ali, não é? Tem um capítulo que fala sobre, eu estou até aqui com o livro aberto, o povo de Deus e os testamentos, aí a igreja e Israel, na verdade Israel e Israel e a igreja numa perspectiva de descontinuidade. Então, dá uma lida, pode ser que lance luz para você sobre isso. O LED, eu creio que ele vai seguir um caminho de descontinuidade. Já o Bill, ele segue um caminho de continuidade. Então, eu acho que você pode deixar mais claro, não precisa bater o martelo, mas pelo menos mostrar mais como você vai caminhar. Eu não sei como eu vou explicar isso, mas eu vejo uma descontinuidade, né? Mas
o que eu não talvez não tenha deixado claro é que essa não continua, não é a igreja não é Israel, mas possui algumas características de Israel, algumas marcas assim, né? Entendi. Esse é o ponto de vista exato do dispensacionalismo revisado e do progressivo, que são muito parecidos nessa parte, que coloca que a igreja não é uma continuidade, professor Antônio Carlos, mas que desfruta parcialmente das bênçãos do reino. Uhum. Então, basicamente, foi exatamente isso que me deixou encucado, porque em determinado ponto você defendia isso de uma maneira mais enfática e depois você defendia, de certa forma, uma continuidade total. Mas foi só em 2 trechos que me levou a essa dúvida. Mas e quanto a essa questão de definição teológica, eu acho que a partir do momento que você tem acesso a essa bibliografia que o professor Antônio Carlos está expondo, está orientando, você acaba tendo que optar por um, porque, de certa forma, eles não são compatíveis. Então, não é nem questão de você querer, de forma explícita, dizer que segue um ou outro, mas naturalmente você vai estar seguindo um ou outro. Né? Ou Israel, ele substitui, a igreja substitui Israel, ou ela desfruta das bênçãos parciais, como no dispensacionalismo revisado e progressivo, ou como no aliancismo, ou ou é completamente um novo, outra coisa, né? Então, basicamente, você vai acabar tendo que escolher uma dessas opções para que o artigo seja perfeitamente coerente. É que senão entra em contradição, né? Mas eu vou tentar deixar mais claro, sim, essa questão de mostrar que onde eu falo que tem as marcas, tem as características, não quer dizer que substituiu, né? Mas que possui essas marcas parciais, né? Eu acabei de postar lá no grupo uns quadros comparativos. Está em inglês, eu até coloquei lá, se alguém quiser desejar traduzir. Eu consegui achar em algum local, não lembro onde. Mas ele vai comparar todas essas perspectivas hermenêuticas de todos os dispensacionalismos, os aliancismos, o clássico, o progressivo, o federalismo, tudo mais. Então tá lá os quadros bem interessantes. É só mais para trazer uma luz. Uma luz. Bom, acho que por mim, professor Jairo, dou uma sugestão de você continuar desenvolvendo. É um artigo que tem um bom objetivo, um excelente objetivo. Precisa apenas trazer mais bagagem teórica, né? Apontar ali uns teólogos também que apresentam isso e vai ficar muito bom. Já está bom, né? Continuará, ficará melhor. Perfeito. Eu também me dou por satisfeito. E acredito que todos os questionamentos aqui e as observações só vão somar com o teu trabalho. Quero aqui parabenizar o Antoniel por ter escrito trabalhos debruçados sobre essa temática e ter compartilhado conosco esse insight e essa produção, para que a gente possa aí também contribuir com o trabalho dele. O objetivo do grupo é esse. Então, fico feliz que estejamos conseguindo atingir esses objetivos a cada encontro aqui, pelo menos as primeiras impressões são essas, são muito positivas. Daniel, se quiser falar mais alguma coisa. Eu só queria agradecer a todos os comentários, as perguntas, anotei tudo que falaram aí, e agora começar de novo a cavar nesses livros. O professor Antônio já mandou bastante coisa ali no WhatsApp. Vamos começar e quem sabe daqui a alguns meses posso reapresentá-lo, né? Com essas coisas ajustadas
e quem sabe publicar, mas eu fico muito grato mesmo por poder apresentar e ainda mais pela colaboração de todos. Foi um prazer e fico feliz que os irmãos leram, né? E tiveram atenção em compartilhar, em falar, e isso foi muito bom para mim. Pronto, pessoal. Quero agradecer a participação de todos, aqueles que leram o trabalho, aqueles que estiveram aqui, e os que vão assistir essa gravação depois no nosso canal no YouTube. Nós nos encontramos aí no próximo encontro, está marcado para o dia 26, ainda desse mês. É o Marco Carvalho, que esteve aqui até pouco tempo, mas precisou sair, é quem vai apresentar sobre Paulo na Carta aos Romanos. Então, será o nosso próximo encontro. Acho que será também muito interessante. Então, agradeço a todos e tenham aí um bom descanso. Deus abençoe a todos. Obrigado, Deus abençoe, boa noite. Boa noite.